Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de Física. Somos do segundo período do curso de Mecatrônica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Caruaru. Temos como professor orientador do trabalho o professor Fernando Araújo, do mesmo campus. E hoje estaremos falando sobre a força de atrito. Daremos introdução ao atrito, conceito, construção, procedimentos, determinação do coeficiente e classificação de aspereza dos materiais utilizados no experimento. Desde já agradeço a sua contribuição, o seu apoio e a sua visualização no vídeo. Peço também um feedback no final e é isso. Agradeço a todos e fiquem com o vídeo. Meu nome é Beatriz e eu vou dar uma introdução básica sobre atrito. Quando um corpo está em movimento sobre uma superfície ou através de um meio viscoso, como a água ou o ar, há uma resistência ao movimento, pois o corpo está interagindo com as forças externas. Essa resistência que é criada é justamente a força de atrito. Essas forças elas são de grande importância no cotidiano, pois sem elas a gente não conseguiria realizar tarefas como ficar em pé, sentar, correr, caminhar, entre outras. O estudo dessas forças de atrito existe há séculos, e essas forças são tangenciais ao plano de deslocamento, quando existe contato entre dois corpos. Aqui a gente vai focar mais na força de atrito estático e, sobretudo, no atrito no plano inclinado. Olá, meu nome é Alane e eu vou explicar sobre a força de atrito. O atrito existe sempre que um corpo está apoiado em uma superfície, sendo ela plana ou não. Mas a força de atrito em si vai aparecer apenas quando uma força externa agir sobre o corpo. E então, a força de atrito vai aparecer indo no sentido contrário da força externa. Tanto que quando empurramos um certo objeto, você pode ouvir um ruído que é causado pelas micro-ranhuras, que são pequenas irregularidades presentes em todas as superfícies, por mais lisa que elas sejam. São essas micro-ranhuras que fazem a força de atrito. Existem vários tipos de atritos, sendo os mais importantes o atrito estático e o atrito dinâmico. Olá, meu nome é Everton. E o meu nome é Anderson. E a gente vai falar sobre a força de atrito estática. É de suma importância que, para o entendimento completo da força de atrito, nós entendemos duas partes importantíssimas, que é a força de atrito estática e a força de atrito cinética. O atrito estático, por exemplo, é se houver um bloco em repouso sobre uma superfície e para que haja qualquer tipo de movimentação, deverá haver uma força sobre ele. E essa força deve ser minimamente superior à força de atrito entre esse bloco e essa superfície. Se a força aplicada superar a força de atrito, o movimento será inicializado. Essa força de atrito existente quando o bloco está parado é denominado de força de atrito estática. No momento em que o objeto está parado, o número que representa maior ou menor dificuldade imposta pela superfície ao movimento é denominada de coeficiente de atrito estático. Normalmente, ele é representado pelo símbolo μ estático. Olá, meu nome é André Luiz Silva e eu vou fazer a introdução do coeficiente do atrito estático. O coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional, não possui unidade de medida, que indica se as superfícies oferecem muito ou pouca resistência ao movimento de objetos. Nesse contexto, o ato de empurrar um objeto pesado sobre uma superfície polida, por exemplo, é muito mais fácil que empurrá-lo sobre uma superfície rugosa e com falhas. Na superfície lisa, o coeficiente de atrito é menor que na superfície rugosa, indicando a maior facilidade de movimento do objeto. Precisamos então detalhar como se mede a força de atrito, para em seguida cuidarmos de medir o coeficiente de atrito conforme desejado no experimento. Beleza, galera? Vamos lá determinar o coeficiente de atrito estático. Aqui vai estar... Aqui eu já fiz o desenho do plano inclinado e já fiz todas as forças que atuam no objeto. E a gente vai fazer na prática isso mais na frente. Beleza, agora a gente vai ter que, fazer uma relação de forças que estão no mesmo sentido, na verdade, na mesma direção. A gente vai começar igualando forças, PY
igual a N e o PX igual a FAT. No caso, a força de atrito que a gente vai descobrir. Agora, para descobrir as forças P que foram decompostas, o que, é que a gente pode fazer? Pode fazer uma relação trigonométrica do triângulo. A gente faz a projeção dele aqui e no caso vai ficar assim. Isso aqui seria AP. Vou fazer logo uma reta, né? E a gente traz o PX para cá. Mesmo assim eles vão estar no mesmo sentido, direção. Beleza. O ângulo vai estar aqui, que a gente vai analisar agora. O seno do ângulo vai ser igual ao cateto oposto, que no caso é PX, sobre a hipotenusa, que é P. Isso aqui é a hipotenusa. E cosseno vai ser igual a PY sobre a hipotenusa, que é P. E montando agora essa equação, vai dar, isolando o PX e o PY em cada equação. Portanto, PY passa dividindo, quer dizer, está dividindo, passa multiplicando, fica P vezes o cosseno. E seno vai ser, no seno PX vai ser igual a P vezes o seno do ângulo. Que no caso é crítico em todos, porque o ângulo crítico seria a iminência do movimento quando o bloqueio começar a deslizar. Aí a gente vai calcular isso na hora. Agora a gente pode sair aplicando nas equações aqui, que no caso ia ficar PY é P cosseno, né? P vezes cosseno vai ser igual ao N. E PX a gente já sabe também, é P vezes o seno do ângulo crítico, vai ser igual ao FAT, que a equação é μ vezes a força normal, só que o μ vai ser estático, é a parte que a gente vai calcular. E a gente já sabe o que é N, que é igual a PY. A gente já faz direto aqui. Vezes P cosseno. A gente sabe que P é igual a mg, massa vezes gravidade, fica seno. A minha vezes mg, né? Cosseno. E agora finalmente, para calcular, a gente isola o μ, estático. Tá multiplicando, passa dividindo, fica mg seno sobre mg cosseno dos ângulos críticos. A gente pode simplificar, dividir mg por mg vai dar 1. Então, o μ estático vai ser igual ao seno do ângulo crítico sobre o cosseno do ângulo crítico. Portanto, o μ estático vai ser igual à tangente do ângulo crítico. Aí isso é o que a gente vai calcular mais lá no futuro. Meu nome é Kaique, eu vou falar sobre atrito dinâmico e suas aplicações. Olá, meu nome é Nicole e eu vou continuar falando sobre o atrito dinâmico. Atrito dinâmico, conhecido também como atrito cinético, é a força que atua sobre um objeto em movimento, faz com que perca a aceleração e termine parado em algum lugar. É sempre menor que a força que agiu sobre o corpo e fez com que se movimentasse. Para calcular a força de atrito dinâmico, é utilizada a fórmula FAT igual a μ cinético vezes N, onde FAT é a força de atrito dinâmica, μ cinético é o coeficiente de atrito cinético e N é a força normal. Assim como ocorre com o coeficiente de atrito estático, o valor de μ cinético varia de acordo com o material que se está observando o movimento. Por exemplo, o coeficiente de atrito cinético do vidro é 0,4, enquanto se fosse estático seria 0,9. Uma informação importante também é que, independentemente do material que esteja sendo observado no movimento, o valor do coeficiente de atrito estático sempre será maior do que o valor do coeficiente de atrito cinético. Bom, continuando a explicação sobre o que é o atrito dinâmico e onde ele pode ser aplicado, nós temos um gráfico em que no eixo Y está representada a força de atrito e no eixo X está representado a força. Digamos que você quer mover uma caixa, talvez, de um lugar para o outro. Você aplica uma força sobre ele e ele continua parado. Você aplica mais força e ele continua parado.
você aplica mais força ainda e ele começa a se mover. Você chegou na iminência de movimento, que é o momento em que o atrito estático é vencido e começa o atrito dinâmico, que ele é constante. Para vocês entenderem melhor, digamos que tem uma caixa que tem velocidade inicial de 10 metros por segundo e ela leva 5 segundos deslizando sobre a superfície horizontal até parar completamente. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o coeficiente de atrito cinético que atua entre a superfície e a caixa. Bom, nós temos nossos dados, que seria a velocidade inicial, o tempo e a velocidade. E nós queremos encontrar o μ cinético. Bom, primeiro nós precisamos encontrar a aceleração. Nós vamos usar aquela fórmula lá de movimento uniformemente variado, que é velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Substituindo, fica 0 é igual a 10 mais a aceleração vezes 5. E falando da aceleração, fica A é igual a 10 sobre 5. Logo, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Agora nós vamos fazer os diagramas de força desse bloco. Fica a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Nós sabemos que a força de atrito é igual ao μ cinético vezes a força normal. E nós sabemos que quando está em um plano, a força normal é igual à força peso. Logo, N é igual a massa vezes a gravidade. Então, nós temos massa dos dois lados da equação, nós podemos cortar. E fica μ vezes a gravidade é igual à aceleração. Isolando o μ, fica μ cinético é igual à aceleração sobre a gravidade. Nós sabemos que a aceleração é 2 e a gravidade é 10. Logo, o μ cinético é igual a 0,2. Olá, meu nome é Johnny e eu vou ensinar vocês como fazer o passo a passo. Materiais necessários são: primeiro, um plano inclinado com transferidor acoplado. Segundo, blocos de vários materiais, como por exemplo madeira, plástico, borracha, etc. Terceiro, o suporte de rampa móvel do plano inclinado. Se você quiser, você pode usar a sua própria mão, mas isso pode acarretar num erro, você pode acabar tremendo, etc. Isso vai prejudicar na hora de medir o ângulo. É recomendável usar o suporte. O que você vai fazer? Vai colocar cada um desses blocos diferentes, um de cada vez, sobre a rampa e inclinando ela lentamente usando o suporte. Quando o bloco estiver na iminência de movimento, prestes a deslizar, você vai parar de inclinar a rampa e medir o ângulo. Com esses dados você consegue calcular a tangente trigonométrica desse ângulo, que vai ser igual ao coeficiente de atrito estático de cada material sobre a rampa. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês aqui o material que vai ser utilizado no experimento. A primeira superfície de contato que temos aqui é fórmica com fórmica, na qual vemos aí na plataforma do plano inclinável. Temos agora os ângulos e vamos movendo ela lentamente, que será o procedimento realizado em todas as 10, até encontrar o ponto de eminência, que é isso aí. Nesse caso temos 25 graus. Segunda superfície de contato a ser analisada, fórmica com MDF. Temos agora o transferidor medindo os ângulos e novamente vamos inclinando ela lentamente até encontrarmos o grau do coeficiente de atrito, que nesse caso foi 37 graus. Terceira superfície de contato, nesse caso agora fórmica com gesso, o mesmo procedimento da outra, transferidor marcando, movendo ela lentamente, encontraremos o ponto de iminência, que marcaremos o grau, e encontraremos o coeficiente de atrito, que nesse caso no gesso foi 35 graus. Quarta superfície de contato, fórmica com alumínio. Temos aqui agora a plataforma, novamente transferidor, movendo ela lentamente, encontraremos o ponto de iminência, no qual o transferidor marcará o ângulo.
que nesse caso foram 26 graus. Quinta superfície de contato, lixa 51 com a fórmica, movendo a plataforma lentamente até o transferidor marcar o ângulo, que no caso da lixa 51 e da fórmica foi o 32 graus. Temos agora mais duas superfícies, a fórmica e o comprensado. Transferidor marcando o ângulo, movendo lentamente a plataforma, novamente, até o bloquinho se mexer. E ele começou a se mexer e nem precisou chegar no final. Tivemos a marcação de 30 graus para a fórmica e comprensado. Temos agora a fórmica com emborrachado. Temos aí o plano inclinado, transferidor medindo os ângulos. E é o mesmo procedimento. O emborrachado, por ser um material muito resistente, acho que foi o ângulo mais alto que a gente teve, que no caso foi 45 graus. Temos agora fórmica e madeira, mesmo procedimento, com um suportezinho empurrando, marcando os ângulos corretamente. Madeira não é um material com muita superfície de atrito, mas até que foi bem longe também, marcando 36 graus. Temos agora fórmica e madeirito. Vamos ver qual vai ser o ângulo marcado pelo transferidor. Madeirito também, um material com uma alta superfície de atrito, e marcamos 39 graus. Estamos agora na penúltima superfície de contato, fórmica e papelão. Transferidor marcando, vamos ver qual vai ser o ângulo que será dado aí pelo transferidor. Nesse caso foi 31 graus. E agora temos a última superfície de contato, fórmica com isopor. O mesmo procedimento que eu já repeti algumas vezes, até o transferidor marcar o ângulo, que nesse caso, vamos ver aí qual vai ser. Foi marcado aí no transferidor 40 graus. Agora aqui com os coeficientes de atrito já calculados, como foi explicado no vídeo, a forma de calcular, temos os materiais, o ângulo e o coeficiente no final. Fórmica com fórmica, 25 graus, 0,47 de coeficiente de atrito estático. Fórmica com MDF, 37 graus, 0,75. Fórmica e gesso, 35 graus e 0,7. Fórmica com alumínio, 26 graus, 0,49. Fórmica com lixa 51, 32 graus, 0,62. Fórmica com compensado, 30 graus e 0,6. Fórmica com emborrachado, 45 graus, coeficiente de atrito estático 1. Fórmica com madeira bruta, 36 graus, 0,73. 39 graus e 0,8 de coeficiente de atrito estático. Fórmica com papelão, 31 graus e 0,6. E por último, fórmica com isopor, 40 graus, 0,84 de coeficiente de atrito estático.